Olá, olá! Olha só, eu vou parar um pouquinho aqui agora para te dar os parabéns. Você está na terceira e última parte da análise sintática do período simples. Tá vendo como é que é bom estudar, né? Então, assim, sempre fazer um pouquinho a cada dia e, ó, quando você olhar para trás, o caminho já foi, né? Aquilo que realmente parecia impossível, ó, já era, você já superou. Tá? Então, quero te dar os parabéns. Se você está na aula número 3 de análise sintática, você já assistiu as aulas 1 e 2. Se você não assistiu, tá? Eu peço a você para pausar esse vídeo, assista as aulas de sintaxe, parte 1 e parte 2, antes de assistir a essa aula aqui. Combinado? Nós vamos então dar continuidade ao estudo dos termos da oração, ok? Já deixa aí tudo bonitinho, ó. Anotaçãozinha do lado, caderninho, bloquinho de anotação do lado, caneta ao lado também, para anotar aquela sacada, anotar aquele REC, tá? Para você não perder nada e também anotar aquela dúvida, né? Para a gente resolver isso na aula ao vivo. Combinado? Então, simbora, vamos lá. Olha só, eu vou mostrar para vocês, então, aqui o resuminho de hoje, né, Lara? O que que tem pra gente aí? Hoje nós vamos falar de termos da oração, né? De novo, Lara? Sim, de novo. Olha, vamos só relembrar onde foi que a gente parou, né? Olha só, a gente, então, nós fizemos um organograma de toda a sintaxe que a gente iria estudar. Não foi isso? Então, ó, na nossa primeira aula de sintaxe, parte 1, nós, então, conseguimos vencer toda a parte de termos essenciais da oração. Ok, estudamos sujeito e predicado. Na aula 2, nós vencemos toda a parte de termos integrantes da oração, né? Transitividade verbal, complementos verbais, tá? Complementos nominais e o agente da passiva, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar mais 4 elementos que vão compor isso aqui, ó, que é o que nós chamamos de termos acessórios da oração. Então, o sujeito e o predicado, que são os termos essenciais, é como se fosse o corpo da gente, né? Os termos integrantes, como se fossem as nossas roupas, tá? E os termos acessórios, agora nós vamos falar só de coisa que pode ser retirada. É o brinquinho, é a pulseirinha, tá? E aí, realmente, são elementos que vão compor o visual, né? Ou seja, vão compor a oração, mas não são necessariamente essenciais, ok? São 4 esses termos e um termo isolado, que não é um termo essencial, não é um termo integrante, não é um termo acessório, mas também é um termo de oração, que é o vocativo, ok? Então, vamos lá. Olha só, na primeira parte, então, da nossa aula, eu quero começar mostrando para você, dentro de termos acessórios, primeiro termo acessório, adjunto adnominal. Primeira coisa, eu quero te explicar o que é esse nome, tá? Porque você entender esse nome vai te ajudar a entender o adjunto adnominal. Esse ad aqui, ó, esse ad aqui, ele quer dizer junto. Ad quer dizer junto. A palavra junto quer dizer junto. E ad, de novo, quer dizer junto de novo. Nominal aqui está ligado a um nome. Então, é como se eu te falasse assim, ó, junto, 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 e o nome, nesse caso, vocês sabem quais são os nomes. Os nomes são substantivos, adjetivos e advérbios. No caso da adjunta adnominal, o nome é o substantivo, tá? Então, esse nome adjunta adnominal é como se você falasse assim, ó, junto, junto, junto. De quem? Do substantivo, tá? Então, é um termo que ele vai ficar colado no substantivo. O que ele faz, Lara? Ele traz detalhes, ele particulariza esses substantivos. Então, ele não vai ser mais um substantivo qualquer, ele vai estar particularizado, tá? Ele vai estar detalhado. Ele vai referir-se ao substantivo exatamente para caracterizar o substantivo, tá? Outra coisa importante é que, como ele se refere ao substantivo, ele vai concordar em gênero, masculino e feminino, e também em número, singular e plural, com o substantivo a que ele se refere. Então, por exemplo, eu tenho aqui, aqueles 2 meninos saíram. Tá? Quem é o verbo? O verbo é saíram. Vamos treinar? Vamos treinar? Verbo o quê? Intransitivo. Passa o traço aqui. Quer dizer, Lara, que isso aqui tudo é predicado? Sim, inclusive predicado verbal. E todo esse restante para cá vai ser o meu sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? A palavra mais importante. Quem foi que saiu? Ó, Lara, quem saiu de verdade foram os meninos. Então, esse aqui é o que eu chamo de núcleo do sujeito. Esse núcleo, ele está representado por uma palavra do tipo, o que é substantivo, tá? Então, esse núcleo do sujeito, agora, hoje, ele está sendo um substantivo. Todos os outros elementos, repara, eu consigo dizer a frase para você sem os elementos aqueles e sem o elemento 2. Então, ó, eu poderia ter falado, meninos saíram. Não ia ficar tão particularizado, você não ia saber quantos meninos foram, você não ia saber detalhezinhos ali, mas você ia saber a ação, o que foi que aconteceu e com quem aconteceu.
Então, é isso que um termo acessório faz. Ele vem para particularizar, ele vem para detalhar o substantivo a que ele se refere, tá? Aqueles aqui é um pronome, a gente já estudou, esse aqui é um pronome demonstrativo, só que o pronome, quando ele fica ao lado do substantivo, ele é um pronome adjetivo, tá? E aqui nós temos um numeral. O numeral, quando ele está ao lado de um substantivo, ele é um numeral adjetivo. Então, nós vamos conhecer agora quais são as classes de palavras que podem funcionar como adjuntos adnominais. Veja bem, tanto a palavra aqueles quanto a palavra dois são adjuntos adnominais. Lara, você falou que eles eram pronomes. Pronomes morfologicamente. Sintaticamente, você já sabe. É a maneira como eles vão se comportar dentro da oração. Tá certo? Então, o aqueles e os dois vão fazer papel de quê? Adjunto adnominal, nós vamos chamar de AA. Ou seja, são termos que ficam colados em quem? Ao substantivo a que ele se refere. Quem é que pode fazer esse papel? Lara, eu quero saber. Quem são as palavras, né? Quem são os elementos que conseguem fazer esse papel de adjunto adnominal? Olha só, podem fazer o papel de adjunto adnominal, podem se colar ali, ó, no substantivo. Quem? Um artigo consegue fazer isso, tá? Um numeral consegue fazer isso, foi o caso que eu te mostrei lá. Um adjetivo consegue fazer isso também. Um pronome adjetivo, que é um pronome que vai ficar ao lado do substantivo, também consegue. E uma locução adjetiva, que normalmente é formada por uma preposição mais um substantivo. Mas calma, eu vou te mostrar isso agora. Relaxa. Relaxa, você está no lugar certo, você veio para cá para brilhar, não foi para mais nada. Olha só. Então, resumindo, os adjuntos adnominais, eles vão modificar o significado do substantivo, né? Ao invés de falar os meninos saíram, eu falo os dois meninos saíram, depois eu falo aqueles dois meninos saíram, como se eu estivesse mostrando, realmente apontando, demonstrando ali, tá? Então, esse é o papel do adjunto. Então, vem cá, eu tenho uma oração aqui e eu vou te mostrar todas as possibilidades de classes de palavras funcionando como adjuntos adnominais. Olha só. Os meus dois melhores amigos de infância moram em Curitiba. Qual é o verbo? Moram. Sempre análise sintática a gente começa pelo verbo. Morar é um verbo intransitivo. Morou, acabou. É um verbo completo. Ele não pede complemento, ele é um verbo intransitivo, tá? Então, moram em Curitiba vai ser o meu predicado. Tá aqui. Todo esse restante, os meus dois melhores amigos de infância, são parte do sujeito. Ok? Beleza. Mas qual é a palavra mais importante desse sujeito? Eu quero saber qual é a palavra mais relevante. Cadê meu marca-texto? Eu vou até marcar. Qual é a palavra mais relevante? Quem é que mora em Curitiba? Olha, os meus amigos, tá? Então, se fosse para eu escolher entre todas essas expressões que aparecem dentro do sujeito, qual seria a palavra que ela é núcleo, que ela realmente vai resumir tudo? Quem é que mora em Curitiba? Quem é que pratica a ação do verbo? São os amigos. Então, isso é o que nós chamamos de núcleo do sujeito. Esse núcleo do meu sujeito aqui, ele é um núcleo, agora eu preciso da caneta de novo, ele é um núcleo do tipo substantivo. Então, ele é um nome. Lembra? Substantivo é nome. Legal. Então, tá bom. Então, os elementos que estiverem ligados a ele têm uma chance gigante de funcionarem como adjuntos adnominais, porque eles estarão juntos do substantivo, tá? Mas nós vamos checar. Olha só, primeiro, os meus dois melhores amigos. O que o os é? Claro, ele é artigo, então já era. Artigo sempre funciona como adjunto adnominal, tá? Em relação à análise sintática, você vai ver o artigo aí, ó. Nesse caso, esse os está se ligando ao substantivo e está fazendo o papel de adjunto adnominal, tá? Você tá vendo que ele está no masculino e no plural, concordando com quem? Com amigos, tá? Meus é um pronome. É um pronome adjetivo. Por quê? Porque ele está ao lado de um substantivo, que é o substantivo amigos. Ele está acompanhando, não ao lado. Ele está acompanhando o substantivo amigos, tá? Então, ele é chamado pronome adjetivo, também funcionando como adjunto adnominal, neste caso, tá? Melhores. Melhores é um adjetivo conhecido nosso, tá? Só que ele apareceu se relacionando com o substantivo amigos. Então, ele também está fazendo o papel de adjunto adnominal, tá? A palavrinha dois, dando ideia de quantidade, numeral ordinal, também fazendo o papel de adjunto adnominal. Então, repare, todos esses elementos, ó, artigo, pronome, numeral e o próprio adjetivo, quando eles aparecem se relacionando com o substantivo, eles vão funcionar como adjuntos adnominais. Só que você vai reparar se eles estão trazendo uma caracterização, um detalhamento. Com certeza, tá? Não são quaisquer amigos, são os meus. Quantos são? São dois. E não são quaisquer, são os melhores. Tá vendo que você especifica?
É esse o papel do adjunto adnominal, ok? Mas às vezes você ainda quer especificar ainda mais, você cria uma locução adjetiva, que é o que aconteceu em de infância. Você usou uma preposição de mais um substantivo infância. E aí você tem, né, uma locução adjetiva, ok? De infância é como se fosse infantil, tá vendo? Ó, a locução adjetiva, ela corresponde a um adjetivo, tá? E ela também está aqui para fazer referência a esses substantivamentos. Então, veja que todos esses elementos, eles podem ser retirados, por isso é que eles são chamados termos acessórios, e todos eles, nesta oração, estão fazendo o papel de adjuntos adnominais, porque estão especificando, trazendo detalhamento para o substantivo amigos. Combinado? Ok. Olha só, eu trouxe um caso para vocês aqui, triste, mas é realidade no Brasil, né? Tava aí essa charge, não conseguiram colocar. Meias de eleitor, olha a né? Olha a situação. E meias de políticos, olha essa situação, tá? Então, olha só, quando a gente fala meias de eleitor, repara uma coisa aqui, ó. A palavra meias, eu estou falando de meias, eu não estou falando de eleitor. O assunto aqui é meia, tá? A crítica, inclusive, é aqui, o eleitor, coitado, está arrasado na pobreza, né? E o político está lá, né? Tem dinheiro para colocar até dentro de meia, ok? E também, obviamente, referindo-se a uma questão, né? Que houve esse negócio de colocar dinheiro em meia, enfim. Ok, isso aí no Brasil não é folclore, não, tá? Então, repare que o tema dessa charge é realmente fazer uma crítica. E ela usou para isso o substantivo meias. Beleza. Agora, veja bem, de eleitor é uma preposição mais um substantivo, que é como se eu falasse assim, ó, eleitorado, eleitoral, né? Eleitores, tá? Por exemplo, de eleitor, né? Então, meias de eleitores. Eu quero caracterizar a meia. Isso é uma locução adjetiva. Estou especificando, não é? Eu não estou falando da meia de político, estou falando da meia de eleitor, tá? De novo, eu usei uma preposição, tá? E eu usei um substantivo para criar uma locução adjetiva. Não estou falando de qualquer meia, eu estou falando da meia de políticos. Então, locução adjetiva, ok? Sintaticamente falando, qual seria a função dessas palavras aqui? Meias é o núcleo, né? É o meu substantivo. De eleitor é um adjunto adnominal, tá? É um elemento que está ao lado do substantivo meia para qualificá-lo, ok? De novo, de políticos também seria um adjunto adnominal. Por quê? Porque está qualificando a meia. Não é qualquer meia, é uma meia específica. Combinado? É isso. Agora, olha só. Nós já estudamos complemento nominal, né? Ai, Lara, minha cabeça agora travou. Porque é o seguinte, ó. Lara do céu, minha cabeça agora deu uma travada, porque complemento nominal a gente já tinha estudado, e agora você vem com adjunto, e meu Deus do céu, agora eu pirei. Calma. Realmente, muitas questões de prova são sobre esse assunto. Qual é a diferença de um adjunto nominal para um complemento nominal? Então, a gente vai resolver isso agora, tá? Olha só, existem diferenças que são muito características, tá? Então, vamos lá. Eu quero que você numere, ó. 1, 2, 3, 4. Existem 4 diferenças básicas entre o complemento e o adjunto, ok? Então, vamos lá. No complemento nominal, eu sempre terei preposição, tá? O complemento nominal, ele é sempre preposicionado. O adjunto adnominal pode ser preposicionado. Então, às vezes, ele é preposicionado, tá? Enquanto o complemento nominal é sempre preposicionado, o adjunto adnominal, às vezes, é preposicionado, às vezes não é. Com relação às palavras a que eles se ligam, um adjunto adnominal só se liga, aliás, deixa eu falar do complemento primeiro. Um complemento nominal só se liga a substantivos, se eles forem abstratos. Olha aqui, ó. Eles só se ligam ao substantivo se esse substantivo for abstrato, concreto não, tá? Substantivos abstratos, sentimentos, os substantivos que dão ideia de ação, tá? Então, ó, substantivos que são abstratos. Ele também vai se ligar aos adjetivos e eles também vão se ligar aos advérbios. Então, vamos lá. Primeira coisa, complemento nominal, sempre preposicionado e vai se ligar a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou a um advérbio. Ele pode se ligar a 3 elementos, tá? O adjunto adnominal, não. Ele só se liga a substantivo. Lara, por que a dúvida, então, se ele só se liga a substantivo? É porque ele também pode se ligar a um substantivo abstrato, tá? Pode ser um concreto, mas pode ser um abstrato. Onde é que gera a dúvida? Vou destacar aqui para você. Ó, a dúvida, ela tá aqui, ó. Quando você tem um substantivo abstrato,
tá? Você vai poder ter uma dúvida em relação a ser adjunto ou complemento. Se tiver um termo preposicionado, pode ser adjunto e pode ser complemento. Tá? Se você vir que esse termo está se ligando ao substantivo abstrato, pode ser adjunto e pode ser complemento. Tudo empatado no Maracanã. Tá vendo? Agora, a gente desempata em outras situações. Exemplo, o complemento nominal, ele tem sempre... Cadê minha caneta? O complemento nominal, ele tem sempre uma atitude passiva, tá? Ele sofre a ação. E o adjunto adnominal é o contrário. O adjunto adnominal, eu vou falar um negócio aqui, que é besta, tá? Não quero nem saber. Eu falo porque eu sei que vai te ajudar. Ó, o adjunto adnominal me lembra do a de ativo. A adjunto adnominal sempre tem uma atitude ativa. Complemento é o contrário. Então, ele é passivo, tá? Isso vai resolver muitas questões. Vou mostrar para você um exemplo, tá? Vamos lá. Agora, o complemento nominal nunca indica posse. Nunca. Tá? Ele não expressa a ideia de posse, não tem como, não dá. E o complemento, e o adjunto, às vezes, ele vai indicar posse, com muita frequência ele vai indicar posse, ok? Claro, é muita coisa. Fala para mim que tem jeito de sobreviver. Tem, vou te mostrar agora, vem comigo. A resposta do aluno foi satisfatório. Então, veja bem, foi, tá aqui, foi é o meu verbo, tá? Então, foi satisfatória é o meu predicado, tá todo para cá. E agora eu vou analisar o meu sujeito, a resposta do aluno, ok? Beleza. Quem é que foi satisfatória? Foi a resposta ou foi o aluno? Claro, foi a resposta. Então, o núcleo do meu sujeito é a palavra resposta. Esse núcleo, ele é um substantivo. Pensa uma coisa comigo. Esse substantivo depende de outro ser para existir? Depende. Não existe uma resposta pronta que eu vou ali e pego. Não. Depende. Depende de outro ser para existir. Então, ele é um substantivo abstrato. Xiii! Eu tenho substantivo abstrato? Tenho. Pode ser que eu tenha aqui adjunto ou complemento, tá? Eu tenho um termo preposicionado do aluno, é um termo preposicionado, então está empatado, ó. Pode ser adjunto, tá 1 a 1, viu? Vou colocar aqui, ó, complemento e vou colocar aqui adjunto, tá? Ó, um para complemento e um para adjunto. Por quê? Porque ele está preposicionado. Do aluno está se ligando a palavra resposta, que é um substantivo abstrato. Segundo critério de diferenciação. Xiii! 2 pontos para todos, tá? Continua empatado. Agora vamos lá. Vamos ver quem é ativo e quem é passivo. O aluno, a resposta do aluno. Quando eu falo isso, o aluno está tendo uma atitude ativa ou passiva? Ele está respondendo ou recebendo essa resposta? Lara, ele está respondendo. A resposta é dele. Opa, matou duas. Olha só, o adjunto tem uma atitude ativa, é o que aconteceu, e da ideia de posse, a resposta é dele. Opa, isso aí é o quê? Adjunto adnominal. Uou! Viu aí? Vamos fazer mais uma. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nada de desistir. Você é campeão, você é campeã. Você nasceu para, meu Deus do céu, para as melhores coisas da vida. Não deixe ninguém falar com você ao contrário, tá? Você é capaz, inteligente, vem comigo que a gente vai estudar um tantão. Olha só, então a resposta ao aluno foi satisfatória. Verbo foi, aqui. Foi satisfatória, predicado. Deixa para lá. Sujeito, a resposta ao aluno. Quem foi satisfatória? Foi a resposta. Então, o núcleo do sujeito é a palavra resposta. É o núcleo do meu sujeito. Esse núcleo é um substantivo abstrato, depende de você para existir e tal. Opa, competição. Vamos lá, vou anotar aqui, ó. Competição, complemento e adjunto. Olha, o adjunto ele é sempre preposicionado. Ah, o aluno tem preposição? Tem. Pode ser adjunto, pode ser complemento. Empatado. Vamos lá. Segundo critério. Ah, o aluno está se ligando a qual palavra? Está se ligando a palavra resposta, que é um substantivo abstrato. Ó, complemento pode se ligar a substantivo abstrato e adjunto também. Opa, empatado de novo. Tornar empatado. Primeiro critério, não resolveu. Segundo critério, não resolveu. Tá? Vamos para o terceiro. A resposta ao aluno foi a resposta que ele recebeu ou foi a resposta que ele deu? Claro, foi a resposta que ele recebeu. Ele está tendo uma atitude ativa ou passiva? Passiva, alguém está respondendo para ele. Opa, se é passiva, marca um ponto aqui. Quem é passiva é complemento nominal. E nesse caso, a resposta ao aluno é uma resposta que é dele? Não. A resposta certamente deve ser do professor ou de um colega, tá? Não dá ideia de posse, então realmente duas características, ó. Essas duas últimas aqui
resolveram a questão e eu tenho um complemento nominal. Yes! É isso! Vamos lá. Eu quero agora desafiar você, hein? Tem um caso especial aqui dentro, tá? A evolução do homem e do computador. Olha lá, começa magrinho, computador grandão, né? Ai, meu Deus do céu, achei um barato isso aqui. Depois vai ficando todo mundo mediano, depois o computador vai ficando com menos espaço e o homem vai crescendo, né? Ele vai ficando mais gordinho, depois ele fica imenso e o computador fica fininho. Ai, meu Deus, eu quero voltar para a primeira estação. Agora, onde é que eu falo que eu quero voltar, né? Então, olha só, vamos lá, continuando. A evolução do homem e do computador. Repara uma coisa aqui. Na verdade, nós estamos falando da evolução, tá? O assunto aqui é a evolução. Evolução depende de outro ser para existir? Sim. É um substantivo abstrato. Ah, nem. Você sempre colocando esse negócio, professora. Claro, eu vou sempre colocar o pior, porque para o melhor você estará preparado. Olha só. Então, a evolução. Eu estou falando da evolução do homem. A evolução do homem. Não é uma evolução qualquer, é uma evolução do homem. Mas aí eu tenho um problema. Por quê? Vamos lá? Competição? Vamos ver se é complemento ou se é adjunto adnominal? É um termo preposicionado? Nada. Complemento pode ser adjunto também. Liga-se a substantivo abstrato? Complemento e adjunto empatados, tá? A evolução do homem. O homem é que evolui, ele pratica a ação de evoluir. Ele é ativo. Sim, se ele é ativo, ó, adjunto adnominal. A evolução do homem é a evolução dele. A ideia de posse? Pronto. O que eu resolvi? Do homem vai ser adjunto adnominal, tá? Só que aí eu falei assim, ó, a evolução do homem e do computador. Então, existe aqui no meio, ó, a palavra evolução de novo, tá? A evolução do homem e a evolução, ó, aqui, ó, eu tenho nesse lugarzinho aqui, ó, eu tenho a palavra evolução, tá? Evolução do computador. Então, eu quero que você analise do computador para mim, ok? Relacionado, de novo, à palavra evolução. Ó, então vamos lá. De novo, competição, complemento e adjunto. Quero saber quem ele é. Vamos lá. Do computador está se ligando a evolução, que é o substantivo abstrato. Pode ser adjunto, pode ser complemento. Do computador está se ligando por um termo preposicionado. Pode ser adjunto, pode ser complemento. Tudo empatado. Quando eu falo evolução do computador, o computador evoluiu, ele por si só, ele é ativo? Ou ele, na verdade, é um elemento passivo? Ele é passivo, né? É como se eu dissesse, ele foi evoluído, tá? Então, realmente, ele tem uma atitude passiva, tá? A evolução do computador não é, teoricamente, a evolução que ele tem, é a evolução pela qual ele passa, tá vendo? Ele passa como um elemento passivo, tá? Então, aqui a gente não consegue ver a ideia de posse, viu? Portanto, complemento nominal, ok? Olha aí, ó, olha que exemplo bacana, tá? A evolução do homem é adjunto e do computador complemento. É isso. Superou mais uma. Vamos ao segundo termo acessório aí, tá? Olha só, segundo termo acessório é um termo muito tranquilo. Ele se chama aposto. É um termo de natureza substantiva. Então, você vai ver que as palavras que formam esse texto, esse termo, elas são palavras de natureza substantiva, tá? E essas palavras, elas vêm normalmente para ampliar uma palavra que foi falada anteriormente. Vem para explicar uma palavra que foi falada anteriormente, tá? Ou pode vir também para resumir alguma coisa que tenha sido falada anteriormente. Então, olha só, é sempre um termo que vai trazer uma ampliação de um termo anterior, uma explicação de um termo anterior, um desenvolvimento de um termo anterior, ou até um resumo de um termo anterior. Então, o aposto, ele sempre está se ligando a um elemento que foi anteriormente citado. Exemplo, nossa terra, o Brasil, carece de políticas sérias, políticas sociais sérias. Olha, quando eu falo para você o Brasil, tá vendo que tem natureza substantiva? As palavras, né, que compõem, elas têm, a palavra mais importante é Brasil, ela tem natureza substantiva, e ela está se referindo a quem? A expressão nossa terra. Que terra é essa que carece de políticas sérias? Se eu chegasse ali e falar, pois é, gente, ó, nossa terra carece de políticas sociais sérias. Eu estou falando do Brasil? Eu estou falando de Minas Gerais? Eu estou falando de Montes Claros? Estou falando de Belo Horizonte? Estou falando de Barcelona? Estou falando de onde? Então, você tem que especificar, tá? O Brasil está, no caso, esclarecendo que terra é essa. Isso é um aposto, ok? Tá bem tranquilo, de verdade. Olha, existem alguns tipos de aposto, ok? O primeiro deles é aposto explicativo. O que é isso? É um termo que vai trazer uma explicação a respeito de algo que você falou anteriormente. A gente usa muito isso hoje
na redação. Inclusive, eu quero dizer para você que, além de você poder separar o aposto por vírgulas, como a gente fez aqui, você também poderia colocar travessões, tá? Ô, Lara, peraí, mas por que eu usaria o travessão no lugar? É porque quando você tem um termo, por exemplo, que já tem muita vírgula, você consegue economizar vírgulas, tá? Usando os travessões duplos no caso de aposto, tá bom? Então, exemplo, a ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual. O que eu queria falar é isso. A ecologia adquiriu grande destaque no mundo atual, tá de azul, tá? Só que, na verdade, alguém me perguntou, mas ecologia? Aí você fala a frase de novo, explicando ecologia. A ecologia, tá, gente? Que é uma ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que eles vivem, adquiriu grande destaque no meio social. Então, quando você faz essa explicação, esse esclarecimento, você tem um aposto explicativo. Gente, vocês ficaram sabendo? Lude conseguiu ganhar na Mega Sena. Qual Lude? Eu falo Lude, aluna do curso, ganhou na Mega Sena. Quando eu crio essa expressão aqui, ó, ela vai fazer referência, explicação, vai explicar, esclarecer um termo anteriormente citado, que é Lude. Que Lude é essa? Tá bom? E é claro que ela vai comprar um baita presente para a tia Lara. Tá bom? Pode ser uma Land Rover. Ok? Tô aceitando. Ok. Continuando, nós temos um aposto enumerativo. O que é esse aposto enumerativo? É quando você vai fazer um esclarecimento sobre algo que foi citado anteriormente, mas você vai falando isso salpicado. Então, você fala assim, minhas reivindicações são muitas. Só que muitas. Tá vazio. Reivindicações? Tá vazio. Você tem que me falar o que você está querendo, tá? Aí você coloca 2 pontos e começa a falar que reivindicações são essas, tá? Olha, na verdade, eu estou reivindicando aqui, tá? Eu estou precisando de mais atenção no trabalho, na saúde, na educação, na moradia. Tá parecendo aquelas falas de político, né? Trabalho, saúde, educação, moradia. Vote 20, 45. Professor lá, isso aí. Não é? Ai, oh, meu Deus, você nem entende o que a pessoa está falando. Se eu fosse falar um negócio daquele, eu ia falar só uma coisa, que aí pelo menos as pessoas iam saber qual é a bandeira que eu levanto, né? Mas as pessoas levantam tantas bandeiras, você fica achando que elas não têm bandeira nenhuma, tá certo? Então, está explicando, esclarecendo que reivindicações são essas aí. Como você foi passando a vírgula, né? E fazendo aí realmente falando uma coisa e depois outra na sequência, aí você tem uma enumeração. Tá certo? E o aposto especificativo, Lara, como é que poderia ser o especificativo? O especificativo, ele é bem tranquilo. É quando você usa um substantivo comum, foi o primeiro que eu coloquei lá para vocês. Por exemplo, eu falo o compositor, é um substantivo comum. Você não tem noção de quem é, tá? Sobre quem é que eu estou falando. Aí, na sequência, eu entro com um substantivo que é um substantivo próprio. Eu falo o compositor, Chico Buarque de Holanda. Tá vendo? Então, Chico Buarque é um substantivo próprio. Ele entra para definir compositor. É o único tipo de aposto que não vem separado, tá? Por elemento aí do tipo vírgula, nem 2 pontos. Tá certo? Ele simplesmente vem ao lado do substantivo composto. Então, quando você fala aqui, ó, nossa terra, a nossa terra é o substantivo composto, e depois você fala Brasil, é o substantivo próprio, tá? Realmente é um aposto que a gente chama de especificativo. Aqui, nesse caso, né, realmente ficou mais legal dessa forma, com as vírgulas, tá? Mas é o único caso em que você consegue escrever sem nenhum tipo de elemento de separação. Olha aí, ó, nesse caso não é necessário, tá? O compositor, Chico Buarque de Holanda, continua a produzir uma obra representativa. Aqui também você poderia colocar os travessões duplos, tá? Poderia colocar aqui, se você quisesse, ok? Uma outra situação que pode acontecer é o que nós chamamos de aposto resumitivo ou aposto resumidor. Deixa eu mostrar para você. Ó, se eu falasse assim para você, ó, trabalho, saúde, educação e moradia. Tudo isso é importante. Esse tudo seria um aposto resumitivo ou resumidor. Por quê? Porque eu falei trabalho, saúde, educação e resumir na palavra tudo, tá bom? Então, isso também pode acontecer. Ok? Nós vamos agora falar dos adjuntos adverbiais. Lara, mas como assim? Adjunto adverbial? O que é isso? Gente, esse é um termo da oração, tá? É um termo da oração muito tranquilo, tá? Que, na verdade, ele sempre vai estar ligado ou ao... Na verdade, o adjunto adverbial, vamos entender esse nome, ó.
Ad, você já sabe que é junto. Junto, você já sabe que é junto, né? Então, é junto, junto. Ad, você já sabe que é junto. Então, junto, 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 mas agora é do verbo, tá? Isso não aconteceu lá no nome? O adjunto adverbial, ele vai estar junto do verbo. Lara, mas é só do verbo? Não. Ele vai estar junto do verbo, do adjetivo ou do advérbio. Então, essa é uma confusão muito recorrente por causa do nome que ele tem. Os alunos acham que ele só fica ao lado do verbo, e não é verdade. O adjunto adverbial é um termo da oração que, na verdade, ele vai se ligar ou a um verbo, ou a outro advérbio, ou a um adjetivo, tá? Esse adjunto adverbial, ele vai se ligar, na verdade, com ou sem preposição. Então, não sou obrigada a usar preposição, eu uso preposição se eu quiser. Agora eu vou falar um negócio para você. Esse macete que eu vou te passar, meu amigo e minha amiga, você presta atenção, tá? Você presta atenção, porque isso aqui é o resumo de tudo que você tem que saber de adjunto adverbial para você acertar as questões. Olha só. O adjunto adverbial, na verdade, é a função sintática, tá? A função morfológica daquela palavra ali é advérbio, ou o conjunto de palavras é advérbio, tá? O que acontece? Um advérbio, ou seja, um adjunto adverbial, ele só pode se ligar a um verbo para fazer duas coisas. Ou ele vai intensificar, ou ele vai acrescentar uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de causa, tá? É sempre assim. Ou ele vai se ligar a um verbo para acrescentar intensificação ou para acrescentar uma circunstância. Quando ele se liga a um adjetivo, ele só intensifica. Quando ele se liga a um advérbio, ele só intensifica, tá? Então é muito tranquilo. O adjunto adverbial ligou-se a um verbo, intensifica ou circunstância, de tempo, de modo, lugar. Ligou-se adjetivo ou advérbio, vai intensificar. Ah, não, Lara, você tem que me mostrar um exemplo. Olha só, bem tranquilo, de verdade. O professor ensinou bem. Verbo, ensinou. Tá aqui, esse é meu verbo. Bem está se ligando a quem? Não é o professor, é o ensinar. Então, esse elemento é um elemento que está se ligando a um verbo, tá? Então, eu já vou colocar esse elemento aqui, ó. Eu já sei que esse elemento, ele é um adjunto, tá? Ele é um adjunto. Como ele está se ligando a um verbo, ele é um adjunto adverbial. Eu já sei, tá? O adjunto adverbial, quando se liga ao verbo, faz duas coisas. Ou intensifica ou acrescenta circunstância. Ok? O professor ensinou bem, foi o modo como ele ensinou. Então, está acrescentando uma circunstância de modo. Adjunto adverbial de modo. Então, aqui eu tenho adjunto adverbial de modo. Combinado? Beleza. Os estudantes leram o livro na biblioteca. Olha só, quem é o verbo aqui? Verbo. O verbo está aqui, ó. Leram. Beleza. Ok. Os estudantes leram. Gente, mas os estudantes, eles leram o quê? Eles leram o livro, objeto direto. Lembra? Perguntei sem preposição, respondi sem preposição. Objeto direto. Onde foi que eles leram esse livro? Na biblioteca, que agora eu já tenho um termo preposicionado, tá? Que está se ligando ao verbo ler. Opa, está se ligando ao verbo? Está. Então, já vou colocar aqui, ó, para não esquecer, ó. Já vou colocar aqui, ó. Adjunto, tá? Adverbial, porque está se ligando ao verbo, ok? Adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, quando se liga ao verbo, ou intensifica ou acrescenta circunstância. Aqui está acrescentando uma circunstância. Onde é que eles leram esse livro? Ó, podia ser na praça, podia ser no quarto, mas foi na biblioteca. Então, adjunto adverbial de lugar. De novo, eu tenho um adjunto adverbial acrescentando aqui uma circunstância. Combinado? Beleza. Agora eu vou apagar só para não ficar bagunçado aqui, porque eu vou precisar do espaço para os outros, tá? Olha só, vem cá, vem cá, vem cá, cola aqui comigo. Vai embora não. Não me abandona. Vamos lá. Olha, Lindalva é muito bonita. Repara uma coisa aqui. O verbo é. Quem é o sujeito? Lindalva. Lindalva é meu sujeito. É muito bonita. É o meu o quê? Predicado. Beleza. Ela é muito o quê? Bonita. Olha, bonita, eu sei que é um adjetivo. É uma palavra que introduz uma característica, né? Ele é um adjetivo. Beleza. Eu agora tenho uma palavra muito que não está se ligando ao verbo é. A Lindalva é muito. O muito não está se ligando ao é, o muito está se ligando a bonito. Eu coloquei o muito aqui para fazer o que com a palavra bonita? Olha aqui no nosso macete. Ó, o advérbio, quando ele se liga ao verbo, intensifica ou acrescenta circunstância. O advérbio, quando se liga ao adjunto adverbial, que é a mesma coisa, só que sintaticamente. Quando ele se liga a um adjetivo ou quando ele se liga a um advérbio, o que ele faz? Ele intensifica.
Então, é exatamente o que ele está fazendo aqui, ó. Ela não é bonita, ela é muito bonita, tá? Então, eu tenho um adjunto que está ao lado, adverbial, porque está ao lado de um adjetivo, tá? Adjunto adverbial de intensidade. Por que é de intensidade? Porque está intensificando o quão bonita ela é. Tá certo? Beleza. Natália fala muito bem. Verbo, fala. Esse verbo aqui está intransitivo. Eu não estou sabendo o que é que ela está falando. Eu só sei que ela fala. Então, está inserido em intransitivo. Ela fala muito bem. Repara uma coisa. Bem é o modo como ela fala. A gente já analisou lá em cima. Ó. Esse bem é adjunto, tá? Adverbial de modo. É o modo como Natália está falando. Ela fala muito bem, tá se ligando ao verbo, pode ser circunstância, tá? Ou pode ser intensidade. Então, aqui eu vi que é modo, é circunstância, ok? Ela poderia estar falando mal, seria outra circunstância também. Só que ela fala muito bem. O muito não está se ligando à fala, o muito está se ligando a bem. Eu tenho um termo aqui, ó, que no caso é a palavra muito, que está se ligando a outro advérbio. Ele é um advérbio e ele está se ligando a outro advérbio. Quando o advérbio se liga a outro advérbio, eu tenho um adjunto adverbial. E ele só pode acrescentar a ideia de intensidade. Ok? Então é isso. Ligou-se a verbo, intensificou ou acrescentou a circunstância. Ligou-se a adjetivo ou a outro advérbio, acrescentou a intensidade. Ok? Agora nós temos vários tipos de adjuntos adverbiais. Obviamente, serão adjuntos adverbiais se ligando a verbos, tá? Porque somente quando eles se ligam a verbos é que eles podem indicar circunstâncias. Como existem várias circunstâncias, aí realmente existem vários tipos de adjuntos adverbiais, ok? Então, o adjunto adverbial sobre o qual eu vou falar é esse aqui, ó, tá? É o adjunto adverbial que pode intensificar o verbo ou que pode acrescentar circunstância ao verbo, tá? Exatamente sobre esse aqui que a gente vai falar, aquele que se liga ao verbo. Lara, por que você não fala desses aqui? Porque eu já falei e acabou. Eles simplesmente vão acrescentar circunstância ao adjetivo ou advérbio, tá? Agora, ao verbo, não. Ele pode acrescentar circunstância de alguns tipos que eu não conheço, então tem que estudar. Exemplo, sim, realmente, irei partir. Esse sim, ó, ele está se ligando ao verbo. Na verdade, eu tenho uma locução aqui, né? Irei partir, mas ele se liga para dar ideia de quê? De afirmação. É certa a minha partida, tá? Ele irá com certeza, ele irá certamente, tá vendo? Equivale também a, é uma locução adverbial aqui, né? O adjunto adverbial, ó, morfologicamente, ele é um advérbio. Sintaticamente, adjunto adverbial. Com certeza, morfologicamente, é uma locução adverbial, porque ela tem mais de uma palavra, tá? E sintaticamente, adjunto adverbial. Com certeza, está se ligando à palavra irá e está trazendo uma ideia de afirmação, ok? Adjunto adverbial de afirmação. Lara, e o de assunto, como é que é? Falávamos sobre futebol. Verbo, falávamos. Quem falávamos? Nós, tá aqui, sujeito oculto. Beleza. Sobre futebol é o assunto sobre o qual nós falávamos. Então, isso aqui vai ser um adjunto adverbial de assunto. Poderia ser a respeito de dinheiro, a respeito de sobre roupas, sobre maquiagem, tá? Sobre livros, ok? Sobre jogos, sobre qualquer outro assunto. Então, adjunto adverbial de assunto. Só tem uma coisa. Tá vendo essa estrelinha aqui, ó? Existem controvérsias, tá? Existem autores que dizem que, ao invés de ser um adjunto adverbial, isso aqui é um objeto indireto. Então, eles não têm... É uma polêmica. O sobre futebol ser um adjunto adverbial de assunto ou ser um objeto indireto. Isso é polêmico, tá? Ou seja, se cair na prova, ou vai cair como adjunto adverbial de assunto ou como objeto indireto. Ok? Se caírem os dois aí, tá tranquilo, todo mundo vai ganhar aquele ponto. Tá certo? Olha, esse caso eu quero chamar a sua atenção para ele, ó. Coloca um asteriscozinho aí. Causa, o adjunto adverbial de causa. Por quê? Ele é muito cobrado e as pessoas têm um pouco de dificuldade de perceber, tá? Olha só, vamos lá. Com o calor, o poço secou. Veja uma coisa, o verbo é secar. Quem foi que secou? Foi o poço, meu sujeito tá aqui, tá? Mas, gente, qual foi a razão desse poço ter secado? O que causou a seca desse poço? Foi o calor. Então, se foi ele quem causou, ele é um adjunto adverbial de causa, tá? Não comentamos nada por descrição. Gente, mas eu quero saber por que vocês não praticaram essa ação aqui, que era comentar. Qual é a razão? Qual é o motivo? A causa foi realmente, ó,
A descrição. Então, adjunto adverbial de descrição. Por essa razão, a gente não comentou. O menor trabalha por necessidade. Ó, tá aqui o verbo. Tá, gente, mas esse menino trabalhando, gente, isso não pode, isso é contra a lei. Olha, mas por necessidade. Tá vendo? É um termo preposicionado, no caso ele não é obrigado a ter preposição, mas normalmente tem, ligando-se ao verbo, introduzindo a razão de o menor trabalhar. Por que que ele trabalha? Porque ele tem necessidade. A razão de ele trabalhar é realmente a necessidade, ok? A causa, né, de ele trabalhar é realmente a necessidade, ok? Companhia, a gente usa muito e muita gente não percebe. Fui ao cinema com sua prima. Eu não fui sozinho, fui com sua prima. Adjunto adverbial de companhia. Tem dois adjuntos adverbiais aqui, né? Eu tenho o verbo fui, eu tenho o sujeito eu, né? Ao cinema, adjunto adverbial de lugar, e com sua prima, adjunto adverbial de companhia. Gente, você quer ver o povo pirar? É quando você coloca pergunta. Com quem você saiu? É o mesmo que eu dissesse assim, ó, você saiu com quem? Repara que o verbo é sair. O sujeito é você, tá vendo? Você saiu com Pamela, por exemplo. Seria adjunto adverbial de companhia, não é? Com quem também é, tá? Só que você não sabe quem é a pessoa. Então, esse com quem é adjunto adverbial de companhia. Pega, viu, pessoal? Quando cai isso aqui, ó, nossa, o pessoal tem uma dúvida danada. Sempre contigo irei estar. Eu irei estar com quem? Contigo, adjunto adverbial de companhia. Então, muito tranquilo também, tá? Dúvida é quando você traz a ação verbal, mas você não deixa essa ação ficar certa. Não, você não deixa. Você cria uma dúvida em cima dela. Então, você fala assim, ó, olha, talvez seja melhor irmos na frente, né? Talvez seja melhor irmos na frente. Talvez. Então, eu não tenho certeza de que será melhor. Eu acho que pode ser. Aí eu ponho um talvez para trazer essa ideia de dúvida para a oração, tá? Quiçá, já ouviram falar de quiçá? Quiçá, na verdade, é uma corruptela, né? Uma forma coloquial, só que, na verdade, ela acabou caindo em desuso, né? De quem sabe. Sabe quando você fala assim, ó, quem sabe nós faremos isso aí? Quem sabe nós acertemos isso aí um dia? E aí as pessoas juntaram nisso, né? E ficou, quiçá acertemos, tá? Já foi uma palavra, inclusive, erudita, né? Depois sumiu mesmo, tá? Mas quiçá acertemos também traz essa ideia de dúvida, de probabilidade. Se eu falasse assim, ó, porventura, né? Também estaria essa ideia de dúvida aí, tá? Fim e finalidade, gente. Esse aqui é um dos que mais cai. Ó, causa, e esse aqui, pode pôr asterisco, tá? Companhia, causa, esse aqui cai demais. Daniel estudou para o exame. Olha, Daniel estudou, beleza, mas qual foi o objetivo do estudo? Ele estudou com qual razão, com qual objetivo? Para o exame, a finalidade. É o objetivo de ele ter estudado, tá? Trabalho para conquistar sonho. Então, eu não trabalho simplesmente por trabalhar, verbo intransitivo. Para conquistar sonhos, olha que bacana isso aqui. Vocês estão vendo que, na verdade, ele também está me dizendo a razão de eu trabalhar, né? Qual é a razão de eu trabalhar? Conquistar sonhos. Como aqui dentro existe um verbo, ó, que é o verbo conquistar, esse aqui, ele é um adjunto adverbial oracional, ó. Ele é um adjunto adverbial oracional, mas eu volto a falar disso com vocês lá na aula de orações, tá? Então, por hora, é você saber que ele é um adjunto adverbial de finalidade. Cai muito, tá? Tempo é outro que aparece com grande frequência, mas normalmente as pessoas não costumam errar, não, tá? Sempre aparecia por lá, né? Dando ideia realmente de tempo. Havia reuniões todos os dias. Tempo também. Ontem, à tarde, eu tenho dois. Eu tenho ontem e eu tenho à tarde. Encontrou um velho amigo. Então, repara, o sempre, né, tá trazendo essa ideia ao verbo aparecer. Ideia de tempo. Todos os dias havia reuniões. Está trazendo essa ideia de tempo para o verbo havia. E ontem e à tarde, duas especificações aí, né, temporais, estão trazendo esse detalhamento de tempo ao verbo encontrar. Tá bom? Quando foi que você encontrou esse seu amigo? Ah, foi ontem. Ah, que horas? À tarde. É tudo circunstância. São elementos que podem mudar, tá? Instrumento. É um negócio que é bem importante, porque, na verdade, o de instrumento, as pessoas, às vezes, erram a questão da crase, né? Porque, como é adjunto adverbial de instrumento, a crase, ela é facultativa, mas a gente orienta não utilizar, tá? Então, o Rodrigo fez o corte com a faca, né? Aqui, com a faca, foi um instrumento usado para você fazer o corte. Poderia ter sido com uma tesoura, tá? Poderia ter sido com
A ginete poderia ter sido com a lâmina, enfim, foi com a faca, é um instrumento. O artista criava seus desenhos a lápis. É aqui que tem a dúvida, muita gente põe crase aqui, tá? Não é necessário, ok? Não é necessário, tá? Então, o artista criava seus desenhos. Ah, era lápis? Ah, achei que era a caneta, a grafite, a tinta. Não, é a lápis. É o instrumento usado para criar, tá? Então, ele traz realmente uma circunstância instrumental aí ao verbo criar, ok? Intensidade a gente já viu, mas não custa repetir. A atleta corria. Correr é um verbo. Bastante está se ligando a um verbo. Opa, ela corria muito. Então, é a intensidade com que ela corria. Tá vendo? O remédio é muito caro. Olha só. Eu tenho o verbo é, tá? Eu tenho caro. O remédio era caro, tá? Eu já tenho aqui, né, na verdade, um adjetivo, tá? Isso aqui é um adjetivo, era caro, era barato, tá vendo que eu posso trocar? É realmente um adjetivo, tá? Só que, na verdade, o que que ele faz quando ele se encontra com um adjetivo? Ou com outro advérbio? Ele sempre intensifica. Então, eu não estou falando que o remédio era caro, estou falando que ele era muito caro. Então, piorei um pouquinho as coisas aí, tá bom? A Mafaldinha veio alegrar a sua vida, alegrar os seus estudos. Olha aí, não seria maravilhoso o mundo se as bibliotecas fossem mais importantes do que o banco? Do que os bancos, né? Gente, ela sempre dando aquelas sacadas assim, né? Da vida. Olha só, eu quero que você olhe para mim esse mais aqui, ó. Não seria, o mundo não seria maravilhoso se as bibliotecas fossem mais importantes. A palavra importante, ela é um adjetivo, tá? Importante está se ligando a quem? Às bibliotecas, né? Não seria maravilhoso o mundo se as bibliotecas fossem mais importantes, tá? Está se ligando aqui a bibliotecas. Mas não simplesmente para caracterizar, né? Por quê? Porque, na verdade, ele vem intensificando. Não é ser mais importante. Se o mais está se ligando a um adjetivo, aqui nesse caso, é para intensificá-lo. Não é simplesmente se as bibliotecas fossem importantes, tão importantes quanto ao banco. Eu quero falar se elas fossem mais. Então, eu intensifiquei, usei aí uma adjunta adverbial de intensidade. Ok? Tem mais alguns aqui pra gente. Lugar é muito comum cair também, mas normalmente os alunos não erram, tá? Outra coisa que eu quero falar para você. Repara uma coisa, ó. Normalmente, verbos intransitivos, eles vêm colados em adjuntos adverbiais, eles se dão muito bem, tá? Então, é muito comum você ter um verbo intransitivo e você ter um adjunto adverbial do ladinho ali. Quem nasceu? Fui eu. Eu nasci. Tá aqui meu sujeito, ó. Verbo intransitivo. Acabou. Onde foi? Em Porto Alegre. É uma circunstância. Estou acrescentando uma circunstância. Foi lá, mas poderia ter sido em outro lugar. Adjunto adverbial de lugar. Estou em casa. Olha, esse verbo, ele é um verbo de ligação. Normalmente você o vê como um verbo de ligação. Mas aqui, ele não está funcionando como de ligação. Ele está funcionando como verbo intransitivo. Por quê, Lara? Porque em casa está dando ideia de lugar. É uma adjunta adverbial de lugar. Tá? E adjuntos adverbiais não se ligam a verbos de ligação. Tá? Eles se ligam a verbos nocionais, ou seja, verbos transitivos, transitivos diretos, diretos e indiretos, mas principalmente a verbos intransitivos. Então, nesse caso, o verbo de ligação está se passando por um verbo intransitivo, ok? Fui de avião, fui de trem, viajei de avião, viajei de trem, tá? Você tá vendo aqui que é o verbo, ó, eu fui, tá? E de avião foi o meio que eu utilizei realmente para ir. Eu viajei, mas você tá vendo que de trem também foi o meio que eu utilizei para viajar. Também adjunto adverbial, ok? De modo, a gente já viu alguns hoje, né? Foram recrutados. Quem foram recrutados? Eles, sujeito implícito aqui, pode até ser, nesse caso, ficaria sendo indeterminado, porque eu não sei quem é que foi recrutado, tá? A dedo foi realmente foi uma coisa criteriosa, como se eu falasse, foram recrutados criteriosamente, tá? Então, a dedo é o que nós chamamos de adjunto adverbial de modo, é o modo como eles foram recrutados, né? Fiquem à vontade, tá vendo? À vontade também é o modo como você deve ficar. Esperava tranquilamente, né? Também é o modo como você deve esperar. E o de negação, que é muito... Ó, todos esses dessa página aqui são muito comuns de cair. Eles caem muito em provas. Só que normalmente eles não trazem muitas dúvidas, tá? Os que trazem muitas dúvidas são os de causa, de instrumento também, né? Por causa da polêmica lá, tá? E o de
Causa, instrumento e o de... Não, são esses, basicamente, né? Que trazem a dúvida. Alguns, às vezes, afirmação, às vezes as pessoas não acham que é, enfim. Não há erros em seu trabalho. Não há. Tá vendo? É negação em relação ao verbo. Não existe erro. Ok? No caso, está no plural, então não existem erros. Não aceitarei a proposta em hipótese alguma, né? Então, o não aqui entra exatamente para negar o verbo aceitar. O verbo aceitar não será cumprido. Ok? Adjunto adverbial de negação. Combinado? Então, veja bem, os termos da oração nós fechamos, tá? Nós estudamos todos os termos essenciais, todos os termos integrantes, todos os termos acessórios, e agora nós vamos estudar o termo que é o termo isolado, tá? Lara, mas que termo isolado é esse aí, né? Como assim termo isolado? Olha só, esse termo isolado serve para invocar, ele serve para chamar, ele serve para interpelar um ouvinte. Ele fica solto ali, simplesmente ele fica solto, tá? Dentro da oração você pode colocá-lo em qualquer lugar, ok? Colombo, fecha as portas de teus mares. Colombo é uma expressão de chamamento, eu coloco onde eu quiser, ó. Fecha, Colombo, a porta dos seus mares. Fecha a porta dos seus mares, Colombo. Tá vendo? É um termo solto. Você consegue colocar em qualquer lugar, sempre deslocado por vírgula. Não perca as esperanças, meu filho. Expressão de chamamento. O nome dele não é esse, expressão de chamamento. Tá? Meu filho, não perca as esperanças. Não perca, meu filho, as esperanças. Eu consigo colocar em qualquer lugar. Ok? Agora, olha só. Tem um termo da oração, que a gente vai voltar aqui, tá? Tem um termo da oração que eu quero mostrar para vocês aqui, que é esse bonitinho aqui, ó. Onde ele está? Cadê você? Ele apareceu aqui, ó. Olha só. O que a gente estudou? Nós vimos o adjunto adnominal, nós vimos o aposto, nós vimos o adjunto adverbial e vimos o vocativo. Lara, cadê o predicativo? Nós já falamos do predicativo em várias situações, tá? Então, vou mostrar para você o predicativo acontecendo, tá? A gente já viu várias situações em que o predicativo apareceu. Então, olha só, é uma informação simplesmente a mais aqui. Quer ver? Olha só. A resposta do aluno foi satisfatória. Verbo foi aqui. Ele é um verbo de ligação. Quem é o sujeito? A resposta do aluno. Isso aqui, ó, é o meu sujeito. Agora, quem foi satisfatória? Foi a resposta. Isso aqui é o núcleo do meu sujeito. Beleza. Então, eu quero que você repare o seguinte. Quando você tiver essa estrutura, ó, sujeito mais verbo de ligação mais adjetivo, adivinha o que vai acontecer? É o tal do ivo com ivo. Adjetivo vai virar predicativo, tá? Então, isso aqui, os meninos, ó, esse adjetivo aqui, ó, ele vai funcionar como predicativo. O que é isso, Lara? É um termo que aparece para falar alguma coisa a respeito do sujeito. Mas por que ele faz isso? Porque o verbo é de ligação. Como o verbo é de ligação, ele sempre aparece para ligar o sujeito ao seu predicativo, que é uma informação a respeito dele, tá? Então, vou tirar aqui, vou apagar aqui, ó, só para ficar um pouquinho mais claro para você. Quer ver? Olha só o que vai ser o predicativo aqui. Ele é uma estrutura que sempre vai acontecer de uma forma muito fácil. Você viu o verbo de ligação? Tá aqui o nosso verbo de ligação, tá? Você viu o sujeito? Sim, eu vi o sujeito. A resposta do aluno é o meu sujeito. Então, sua estrutura está pronta. Você tem sujeito e tem verbo de ligação. Resta saber se você tem um adjetivo depois do verbo de ligação. Lara, tenho. Tanto é que satisfatória é um adjetivo, eu posso passar até para o masculino, ó. Foi satisfatório, por exemplo. Ele flexiona, ele é um adjetivo, tá? Então eu tenho tudo. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo de ligação e eu tenho adjetivo. Sintaticamente falando, esse adjetivo é o que eu falo com vocês de ivo com ivo. Adjetivo mais verbo de ligação vai virar predicativo. É isso aqui, ó, que a gente chama de predicativo do sujeito, tá? É exatamente isso aqui, ó, que a gente chama de predicativo do sujeito, porque traz uma informação a respeito do sujeito.
ok? É isso. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo. Tem uma outra situação aqui, ó. Quer ver? Tem uma outra situação aqui. Aqui, ó. Lindalva é muito bonita. Olha só. No caso de Lindalva é muito bonita, o é o meu verbo de ligação. Quem é o meu sujeito? Meu sujeito é Lindalva, tá? Meu sujeito é Lindalva. Opa, tem sujeito? Tem verbo de ligação? Tem adjetivo? Tem. Esse adjetivo é Ivo com Ivo. Adjetivo mais verbo de ligação vira o quê? Predicativo do sujeito, tá? Virou um predicativo do sujeito. Então, linda, bonita, na verdade, é uma característica de Lindalva, ok? Lari muito vai ser o quê? Exatamente o que a gente analisou agora há pouco, ó. Se é um elemento que se liga a um adjetivo, adjunto adverbial de intensidade, tá? Então, sintaticamente, eu teria sujeito, eu teria adjunto adverbial de intensidade e o predicativo do sujeito. Bem tranquilo, tá? Sujeito mais verbo de ligação, vai aparecer para vocês um predicativo do sujeito, ok? Agora, eu quero te dar um outro exemplo. Tá? Que pode acontecer, que é a seguinte situação. Olha só, eu poderia falar assim para você, ó. Olha o que pode acontecer. Veja bem. Achou a resposta fácil. Pode acontecer isso aqui, tá? Achou a resposta fácil. Qual que é o verbo, hein? Fala para mim qual que é o verbo. Olha, o verbo é achou, aqui. O verbo é achou. Quem achou? Ele achou. Ele achou. Mas ele achou o quê? Ele achou a resposta. Objeto direto. Beleza. Só que repara uma coisa. A palavra fácil é um adjetivo, tá? Fácil é um adjetivo. Ah, Lara, já sei. Ivo com Ivo. Adjetivo mais verbo de ligação é predicativo. Exatamente. Só que você não está vendo o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele está aqui implícito, ó. Está implícito aqui, ó. Achou que a resposta era fácil, estava fácil, tá? Achou que a resposta era fácil, estava fácil, tá? E aí, quando você faz isso aí, você consegue introduzir um verbo de ligação, é Ivo com Ivo. Adjetivo mais verbo de ligação, predicativo. Porém, quem é fácil aqui? O sujeito, ele, que achou a resposta? Ou é a resposta? Lara, quem é fácil é a resposta. Então, eu tenho um predicativo, só que esse predicativo é de quê? Do objeto, tá? É possível acontecer também. Eu quero só dar uma dica para você. Quero dar uma dica aqui, vou só apagar para ver se vocês se lembram disso aqui que eu vou colocar agora. Quer ver? Que agora eu vou juntar tudo, tá? Vou juntar tudo. Quer ver? Lindalva é muito bonita. Verbo de ligação explícito. Predicado nominal. Lembra do nosso macete? Beleza. Natália, fala muito bem. Fala. Não tem verbo de ligação explícito? Não. Predicado verbal. Achou, opa, isso aqui não é verbo de ligação. Então, ele já é predicado verbal. Só que achou que a resposta era fácil. Tem um verbo de ligação implícito. Predicado, verbo nominal. Normalmente, para que você tenha o predicativo do objeto, você vai ter um predicado verbo nominal. Tá? Tá vendo? Ó? Essa característica fácil aqui é um adjetivo. Aí você vai lembrar Ivo com Ivo, adjetivo vai te levar a um predicativo, né? Se tiver um lado de verbo de ligação. Aí você olha para quem é que esse adjetivo está olhando. Quem é que está fácil? Quem é que está fácil aqui, ó? Ele achou a resposta fácil. É o sujeito ele? Não, é a resposta. Então, fácil é uma característica do objeto. Lá, onde é que você achou esse objeto? Foi aqui, ó. Quem acha, acha algo. Verbo transitivo direto. A resposta é objeto direto. Tá vendo aqui, ó? Então, fácil é uma característica do objeto, predicativo do objeto. Ok? Pode acontecer de aparecer para você também. Combinado? Beleza, então, é isso. Olha só. Agora, o que é muito importante que você faça? Extremamente importante, né? Não se esqueça, vencemos mais uma, é hora de revisar os conteúdos estudados, tá? É hora de resolver muitos exercícios, tá? Porque realmente é isso que vai fazer a diferença na hora da prova, né? Ter resolvido exercícios, você ter maturidade na resolução de questões. Combinado? E se aquela dúvida aparecer, já sabe, eu estarei à disposição, ok? Um abraço para você, parabéns, vencemos mais uma! Vencemos mais uma e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada.